dar algumas nomenclaturas que são importantes. Então, a gente percebeu que eram 3 possibilidades possíveis para aqueles 2 genes para a cor amarela e genes para a cor verde da ervilha. Eu podia ter um indivíduo que era Vzão, 2 genes dominantes, um indivíduo que era Vzinho, 2 genes recessivos, e um indivíduo que era Vzão, um gene dominante e um gene recessivo. E a gente vai começar a dar nome. Toda vez que um indivíduo tiver um par de genes igual, esse par de genes igual determina um indivíduo que é chamado de homozigoto. Quem é um homozigoto, pessoal? É um cara que tem um par de genes iguais. No quadro aqui você está enxergando 2 homozigotos. Esse homozigoto aqui, que tem um par de genes Vzão, e este outro homozigoto aqui, que tem um gene Vzinho. Esse homozigoto aqui é igual a esse? Claramente não, né? Esse homozigoto aqui, ele tem um par de genes iguais e dominantes. Então ele tem um nome muito complicado. Ele é chamado de homozigoto dominante. Esse cara aqui tem um par de genes iguais e recessivos. Então ele é chamado de homozigoto, recessivo. E esse indivíduo aqui, ele não tem um par de genes iguais. Logo, ele é chamado de hétero, um heterozigoto. Porque ele tem um par de genes que é o quê, pessoal? Um par de genes diferentes. E aí, esse cara aqui, você tem que focar nele. Por que você tem que ficar prestando atenção no heterozigoto? Porque como ele tem um par de genes diferentes, qual é a característica que esse cara vai ter se ele tem um par de genes diferentes? Beleza, se for um caso de dominância completa, prevalece, se expressa o gene dominante. E o gene recessivo, ele não se expressa quando a dominância ela é completa. Um domina o outro completamente. Quando o indivíduo é um homozigoto dominante, para aquela característica que a gente estava estudando, que era a cor da ervilha, você vai ter ervilhas amarelas. Quando o cara é um heterozigoto, você continua tendo ervilhas o quê? Amarelas. E quando o cara for homozigoto recessivo, você vai ter ervilhas verdes. Então, quando tiver uma variedade produtora de ervilhas e o genótipo dela for homozigoto dominante, você vai ter qual fenótipo? Ervilhas amarelas. Quando ele for um genótipo heterozigoto, ervilhas amarelas como fenótipo. E quando for o genótipo homozigoto recessivo, você vai ter ervilhas verdes como fenótipo. Então, cuidado, porque muitas vezes o cara pode te perguntar, nas provas em geral, ele pode te perguntar qual é o genótipo daquele indivíduo. E a resposta não está lá o Vzão, a resposta está lá homozigoto dominante. É o nome desse genótipo. Então, a gente tem que aprender essa nomenclatura. Fechou ou não, pessoal? Outra coisa interessantíssima que você vai perceber. Quantos genótipos diferentes foram possíveis aqui? 3. Porém, quantos fenótipos diferentes eu consegui? 2. Isso é uma característica da dominância completa. Você tem 3 genótipos diferentes, porém, somente 2 fenótipos. Por que você tem 2 fenótipos diferentes só? Porque o heterozigoto mantém a mesma característica do homozigoto dominante. Por quê? Porque ele tem a presença desse gene dominante que dá a característica que prevalece essa característica nele. Fechou ou não, pessoal? Então fica atento com esses detalhes.